Olá, seja bem-vinda ao canal que te ajuda a ser leve por dentro e por fora. Aqui você emagrece definitivamente através do seu equilíbrio hormonal. Eu sou Cíntia Barros, médica endocrinologista há 10 anos e sou coordenadora do Serviço de Obesidade da Universidade Federal da Bahia. Nosso tema de hoje será como a obesidade te adoece. Eu não vou falar nesse vídeo sobre as doenças que podem acarretar em obesidade, que podem contribuir para o seu aumento de peso. Não, eu vou falar sobre as doenças que são originadas ou pioradas pela obesidade. Olha, eu tenho muitos pacientes e alguns falam assim para mim: ah, doutora, eu tô acima do peso, eu realmente já estou em um grau de obesidade, mas eu sou saudável, não sinto nada, eu só estou tratando porque eu acho que é importante, porque as pessoas falam que é importante. E eu lembro de um dia desses, eu atendi uma advogada e ela já vem acompanhando comigo há algum tempo, vem no processo, né, de perda de peso, porém ela entrou naquela fase de um platô e a gente estava conversando sobre mudanças de estratégias. Você sabia disso? Muitas vezes, quando o paciente ele inicia o processo de emagrecimento, ele começa a perder peso bem rapidinho, mas de repente ele entra num platô, parece que nada que ele está fazendo está dando resultado. E aí, nesse momento, é super importante que o paciente mantenha o acompanhamento com o endocrinologista, com o nutricionista, para que estratégias novas sejam implementadas ou a gente adiciona estratégias àquelas que já vêm sendo implementadas para que você volte a perder peso. Pois, essa minha paciente é uma advogada, ela entrou nessa fase de platô e nós estávamos conversando sobre mudanças de estratégias para ela voltar a perder peso. E aí ela falou assim para mim: ah, doutora, o que você decidir tá bom, porque eu sei que eu tenho obesidade, mas eu me sinto bem, eu não sinto absolutamente nada. Você acabou de olhar meus exames, você tá vendo que tá tudo ok, né? Colesterol, minha pressão tá boa, glicemia, todas as taxas hormonais estão equilibradas. Então, assim, tratar a obesidade para mim é só porque eu entendo, tenho consciência de que é necessário. Aí eu olhei para ele e falei assim: tá, então eu estou querendo que você continue perdendo peso, mas eu estou entendendo que você não sente essa necessidade. Eu entendi bem, é isso mesmo? Você não quer perder mais peso? Para você, esse peso que você alcançou, porque ela já perdeu bastante peso, e esse peso que você alcançou já tá bom para você? É isso que eu tô entendendo? Tá correto esse meu entendimento? Aí ela falou assim: pra mim, se eu não perder mais a partir de agora, não tem importância não, doutora. Eu acho que eu já atingi o que eu queria atingir de saúde, então pra mim tá bom. Eu só não me olho no espelho. Olha só o que essa minha paciente está me trazendo. Sou saudável, eu tenho obesidade, mas eu me sinto saudável, está tudo bem, eu perdi aqui 15 quilos, para mim tá bom, não precisa perder mais. Mas se a senhora quiser, ela jogou a bola para mim, né? Mas se a senhora quiser, aí a gente continua perdendo. Mas no meio desse discurso todo, ela vira para mim e fala: mas eu só não me olho no espelho. Aí eu: opa, como assim? Como assim? Você não se olha no espelho? Me explica melhor isso. E aí ela começou a chorar. As lágrimas começaram a cair. E ela disse assim: ah, doutora, eu não me olho no espelho, porque quando eu me olho eu não gosto do que eu vejo. Eu não me sinto bem com o meu corpo, eu tenho vergonha, eu não visto roupas de alça. Essas roupinhas assim de alça, blusinhas de alça, em hipótese alguma eu visto, doutora. E aí ela me falou assim: há 4 anos atrás eu tive um namorado que todas as vezes que eu o chamava para sair,
Ele dizia, não, vamos pedir uma pizza, vamos comer aqui, não, vamos assistir um filme, olha, tá uma série nova na Netflix, bem legal, vamos assistir, vamos fazer uma pipoca. E ele sempre criava programações em casa. Eu achava estranho, mas achava que ele era caseiro, né? Uma pessoa que gosta mais de ficar em casa. E tava tudo bem. Até que um dia, um amigo, que é amigo comum, né? Me falou assim, fulana, como é que vai ciclano, né? Perguntou do amigo, né? Como é que vai fulano? Nunca mais eu vi. E ele foi até assim delicado, porque não sei se foi intencional ou não, ele falou para essa minha paciente que o amigo não gostava de sair com ela porque tinha vergonha. E isso magoou bastante a minha paciente. Ela estava contando uma coisa que aconteceu há 4 anos atrás, ela não está mais com esse cara, mas isso ainda traz muita frustração e muita mágoa para ela. E ela começou a chorar e falar assim, doutora, eu achava que, eu queria acreditar que ele era uma pessoa caseira, que gostava de ficar em casa. Eu não queria admitir que ele tinha vergonha de sair comigo. Mas quando esse meu amigo me falou, aí a ficha caiu e eu fui compreendendo tudo que vinha acontecendo há meses. Né? Todas as vezes que eu, não, vamos para tal lugar, vamos para o aniversário desse amigo, não sei o que, não estou me sentindo bem. Ele sempre criava uma desculpinha para não sair. E aí ela falou assim para mim, e as poucas vezes que a gente saía de casa, quando eu vestia uma camisetinha, ele dizia, fulana, não veste essa roupa não, veste uma de manguinha, veste uma de manguinha. E agora eu entendo que ele mandava eu vestir uma de manguinha porque ele tinha vergonha, porque meus braços são muito, muito gordinhos, são muito grossos. Então ele tinha vergonha de sair comigo, de eu mostrar os meus braços. E eu fiquei refletindo, né, sobre essa fala dessa paciente, de que tá tudo bem com meu peso, não, eu sou saudável, eu já perdi o suficiente, se você quiser que eu perca mais, se for importante, tudo bem, eu continuo, mas pra mim tá tudo bem. Gente, não tava bem. Não tava bem, não tava nada bem. Alguém que tem vergonha de se olhar no espelho, alguém que não veste uma camiseta de alça porque tem vergonha dos braços, do ombro, porque se sente com o tronco muito, muito largo, muito gordo. Isso não tá nada bem. E a obesidade, ela tem esse impacto emocional muito grande. É por isso que cada ano, cada dia que eu trabalho com obesidade, mais eu percebo a importância de se ter uma equipe multidisciplinar. Eu não consigo conceber tratar a obesidade sem um psicólogo junto, sem um nutricionista junto, sem um educador físico junto, sem um endócrino ali. É uma equipe multidisciplinar, porque a obesidade é uma doença. Você pode dizer assim para mim, doutora, eu tô gordinha, eu tô acima do peso, mas eu sou saudável. Não pensa assim. A obesidade por si só é uma doença crônica, inflamatória, hormonal, recidivante, multifatorial, de difícil tratamento. E quanto mais você compreende isso, mais você está apta a realmente tratar. A tratar de verdade, porque você vai entender o que está por trás da fisiopatologia daquela doença, o que está ocasionando aquela doença e as consequências. Então, essa minha paciente que eu estou compartilhando com você, e por que eu estou compartilhando com você? Porque você pode se identificar, você pode sentir isso que essa minha paciente sentiu, a vergonha da sua autoimagem, a vergonha de ir numa loja e escolher uma roupa e não ter a sua numeração. A vergonha de pegar uma calça e ela não fecha o zíper. E
ou a vergonha de você querer sair e não ter roupa conveniente para vestir porque você está muito acima do peso. Isso é uma consequência da obesidade e isso é uma forma de te adoecer, porque a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua visão que você tem de você mesma faz parte da sua saúde física, mental, emocional e, por que não, espiritual. Você precisa estar bem com você mesma para você ter um bom desempenho nos seus relacionamentos, para você ter um bom desempenho profissional, para você ter um bom desempenho acadêmico. Tudo começa com a gente. A gente não pode dar para o outro, a gente não pode dar para o mundo aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não tem autoestima, se a gente não se sente bem, se a gente não se sente feliz, se a gente não estar bem com a gente mesmo, como é que a gente vai estar bem com o outro ou com o mundo? Não tem como, entende? E para mim, é uma opinião minha, esse é o maior adoecimento da obesidade. É o adoecer da sua autoestima, da sua autoimagem. Isso é um adoecimento. E quando você trata a obesidade, você está tratando esse adoecimento emocional. Você está tratando esse adoecimento que é de alguma forma mental também. E ainda falando nesse adoecimento emocional, você precisa lembrar que a obesidade ela está intimamente relacionada com vários distúrbios psiquiátricos, com várias alterações emocionais. Tem estudos que falam que 30 a 40% das pessoas que têm obesidade, elas têm conjuntamente depressão. Então, depressão e obesidade caminham juntas. E é interessante porque uma retroalimenta a outra. O paciente que é obeso, ele piora, intensifica a sua depressão, e a sua depressão, ela piora, intensifica o quadro de obesidade. Tanto porque muitos antidepressivos estão relacionados com o aumento do peso, mas não somente por conta da medicação. A própria depressão ocasiona mecanismos de aumento de peso. Então, são duas doenças intimamente relacionadas e, nesse momento, requer o tratamento conjunto de um endócrino, focando na obesidade, e de um psiquiatra focando na depressão. E quando esses dois profissionais eles trabalham juntos, o paciente passa a ter um benefício muito maior, porque o psiquiatra lá tratando a depressão vai favorecer o processo de emagrecimento. Ao mesmo tempo, nós endocrinologistas, focando no tratamento da obesidade, vamos favorecer a melhora da depressão, facilitando assim o trabalho do psiquiatra. Mas a obesidade, ela também se relaciona, ela também ocasiona e piora os transtornos alimentares. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, o transtorno alimentar gera obesidade, mas a obesidade, ela intensifica os transtornos alimentares. Então, um paciente que tem, por exemplo, bulimia ou compulsão alimentar, né? Então, isso tudo acaba intensificando essa obesidade, retroalimentando ainda mais esses transtornos alimentares, porque o paciente se olha, ele não gosta do que vê, ele se sente gordo, ele se sente muito inadequado, e isso gera mais ansiedade, isso gera mais compulsão alimentar, isso gera muitas vezes mais culpa, e muitos pacientes eles acabam desenvolvendo mecanismos de compensação que são totalmente inadequados. Você conhece, por exemplo, pessoas que abusam de laxantes, laxativos, ficam o tempo todo assim usando medicações laxativas para colocar para fora, né, tudo que tem ali no intestino, ou que usam, ou que induzem o vômito, por exemplo, ou que usam até medicações que dão náusea, vômito, e isso é um mecanismo de compensação da culpa que eles sentem por estar comendo muito, por não ter o controle do apetite, ou por estar simplesmente acima do peso. Mas esses mecanismos abusivos de laxantes ou de indução de vômito faz parte muitas vezes de uma bulimia nervosa.
de uma síndrome que precisa de tratamento, que precisa do nutricionista estar junto, precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, precisa do endocrinologista. Além dessas patologias na esfera emocional, na esfera psiquiátrica, aí a gente vai ter várias consequências do peso no corpo, nos órgãos, nos sistemas, no sistema nervoso, no sistema hormonal, no sistema digestório, no sistema cardiovascular, no sistema geniturinário. São muitas as complicações. E uma dessas complicações que muitas pessoas elas não se dão conta é que muitos pacientes que têm obesidade, eles vivem em um estado crônico de cansaço. São pacientes que sentem muito cansaço, muita fadiga, muita indisposição, acordam cansados. Tem pacientes que falam assim, doutor, eu não consigo entender, eu vou para a cama cedo, eu vou dormir cedo, mas eu acordo cansado, eu acordo sem energia, eu quero fazer uma caminhada, eu quero ir para a academia, eu quero fazer uma natação, mas não tem energia, não sobra energia. Eu quero brincar com meus filhos e não consigo ter ânimo para brincar com meus filhos. Me sinto sem energia para o trabalho, me sinto desmotivada. É muito comum o paciente que tem obesidade relatar esse quadro de fadiga crônica. E eu quero te dizer que a obesidade, ela sim pode ocasionar esses sintomas, mas é muito comum que o paciente obeso ele tenha síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que é isso? Quando a gente dorme, o relaxamento da nossa glote reduz o fluxo respiratório, o fluxo de ar, né, pelas nossas vias aéreas. Só que o paciente que é obeso, a pessoa que tem obesidade, o fato daquela gordura estar ali em volta acaba fechando mais ainda essa árvore respiratória, fazendo com que essa pessoa tenha dificuldade de levar o oxigênio adequado para os seus pulmões e assim as trocas gasosas serem realizadas de forma adequada e esse oxigênio chegue a todas as células do nosso corpo, a todas as células as mais periféricas, as mais longínquas, digamos assim, né, do nosso pulmão. Então, essa redução de oxigenação é chamada de síndrome de apneia obstrutiva do sono. É quando o sono com relaxamento da glote fecha aquela árvore respiratória, diminuindo o fluxo gasoso, e isso reduz a oxigenação sanguínea, isso aumenta a quantidade de gás carbônico, que é tóxico, mas que está com seus níveis aumentados ali na corrente sanguínea, fazendo com que nossas células, as células do nosso corpo, elas também tenham uma troca gasosa deficiente. Pouco oxigênio chegando e muito gás carbônico se acumulando pela apneia, pela obstrução. E isso como consequência piora a obesidade, porque é um paciente que o metabolismo fica mais lento, já que não tem trocas gasosas adequadas, então seu metabolismo fica ainda mais lento. Isso piora a obesidade. E mais uma vez a gente vê um mecanismo de retroalimentação, a apneia piorando a obesidade piorando ainda mais essa apneia, né, infelizmente. E a situação só piora e o paciente aumenta o seu risco cardiovascular, porque um paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele tem um risco aumentado de doenças cardíacas, de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio, de angina. Piora a chance que esse paciente tem de ter um AVC, de ter um derrame cerebral, e piora esses sintomas que eu falei inicialmente de fadiga, de cansaço. O paciente não consegue raciocinar bem, ele está sempre cansado, ele não consegue produzir, ele acorda com sono, ele sente muito sono, ele sente que foi dormir cedo, mas que não descansou o que ele deveria descansar, ele não está
pronto para o dia. Isso precisa tratar, precisa de tratamento. Se você se identificou com isso tudo que eu estou falando, cansaço, sonolência, ronca, porque é muito comum o paciente que tem síndrome de apneia, ele roncar. Então ele ronca, geralmente o cônjuge ou alguém da família que convive ali junto, que dorme por perto, fala assim, olha, você ronca muito alto, você ronca bastante, e tem hora que você se engasga com seu próprio ronco e dá aquela parada na respiração. Isso é clássico da apneia. Pois bem, você precisa de ajuda médica. Você precisa marcar seu endócrino, precisa fazer uma polissonografia, precisa ver quantas apneias você faz por noite, por ciclo, e classificar se uma apneia leve, moderada, grave. E eu te digo que a apneia moderada e grave, ela necessita de um tratamento que normalmente é feita com o CPAP, que é um aparelho que a pessoa dorme com aquele aparelho. Pode ser desconfortável inicialmente, mas o que eu ouço de relato, inclusive de familiares próximos que fizeram tratamento com o CPAP, eles falam assim, é desconfortável inicialmente, mas o resultado é tão incrível que logo esse desconforto passa e a gente passa a usar o CPAP tranquilamente, porque a gente vê o quanto a gente ganha em saúde, o quanto é maravilhoso acordar com energia, com disposição, a mente fica mais clara, você passa a ser mais produtivo no trabalho e os pacientes adoram o resultado. Então, se você se identificou, procura ajuda médica, porque tem tratamento e sua qualidade de vida, acho que você vai chegar ao ponto que vai dizer assim, meu Deus, como é que eu consegui viver daquele jeito? Como é que eu consegui passar anos dormindo mal, com apneia? Meu Deus, onde é que eu estava que eu não fiz esse tratamento antes? Porque a qualidade de vida que você vai ganhar, você não tem noção. É só quando você realmente faz o tratamento é que você percebe o quanto você estava vivendo mal e não percebia. Outras consequências que a obesidade traz. Como é que essa obesidade te adoece? Olha só, além da apneia, a obesidade ela piora a asma. Todas as doenças pulmonares são pioradas pela obesidade. Entenda que quando qual é a nossa função pulmonar? É a respiração, obviamente, são as trocas gasosas. Mas para a gente fazer essas trocas gasosas, a gente precisa respirar, né? A gente precisa expandir, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Esse é o movimento contínuo do nosso pulmão. O que você acha? É mais fácil o nosso pulmão inspirar, expandir quando a gente é magro, quando não tem muito tecido adiposo ali à nossa volta, ou quando a gente está bem acima do peso, que tem ali bastante tecido adiposo ao redor desse pulmão? Obviamente que a obesidade vai dificultar muito essa expansão pulmonar. Quanto mais eu aumento o meu peso, quanto mais acima do peso eu estou, mais dificuldade eu vou ter de expandir. Então, minha função respiratória ela fica comprometida com a obesidade. Então, é muito comum o paciente piorar asma brônquica, paciente que é fumante e que já tem, por exemplo, uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai piorar por conta da obesidade. E muitas outras doenças pulmonares também elas são pioradas com a obesidade. A própria dificuldade de respirar bem, por si só, já ocasiona vários sintomas, assim como a apneia, inclusive o cansaço, a dificuldade para subir uma rampa, e já vem a falta de ar, já vem, né, a pessoa fica... Eu falo paciente, me desculpem, mas é porque eu acabo, quando eu estou falando com vocês, eu estou aqui já pensando nos meus pacientes, nos exemplos que eu vejo no meu dia a dia no consultório. Por isso que é natural sair muito a palavra paciente. Mas eu não quero relacionar só com o paciente.
é relacionar com as pessoas, com você que está acima do peso. Você percebe que você começa a caminhar, subir uma escada, você está ao lado de alguém magro, a pessoa está ali subindo tranquilamente a sua escada, subindo a sua rampa, você está ali até constrangido, com vergonha de dizer, para aí um pouco, porque eu já estou aqui morrendo, eu já estou aqui no meu limite, eu já estou aqui cansado, porque a obesidade, ela acarreta muito isso, né? Esse baixo desempenho físico, essa dificuldade de continuar subindo, continuar andando, continuar correndo. A obesidade, ela atrapalha muito a performance física, o desempenho físico. Claro que tem pessoas que são magras e que muitas vezes têm um desempenho físico muito menor do que aquela pessoa que está acima do peso, né? O condicionamento físico, ele não depende só do peso. Claro que esse condicionamento, ele é piorado com o aumento do peso. Mas tem pessoas magras que têm um condicionamento físico pior do que um paciente que, por exemplo, é obeso, né? Eu não estou dizendo que só tem condicionamento físico quem é magro. Até porque o condicionamento físico, ele depende também do seu grau de atividade física, do seu nível de atividade física. E mesmo que você esteja acima do peso, mas você se exercita regularmente, você vai ter um condicionamento físico muito maior e muito melhor do que aquela pessoa que é magra, mas, por exemplo, é sedentária, né? Não pratica nenhuma atividade física. Porém, é claro que você, perdendo peso, eliminando o seu excesso de peso, com certeza você vai apresentar um desempenho físico muito melhor. Você vai superar as suas próprias limitações e isso é extremamente importante de se colocar. O que mais? Doenças cardiovasculares, complicações cardiovasculares. Essa complicação da obesidade é a número 1. É a que mais preocupa nós endocrinologistas, nós cardiologistas, nós clínicos gerais, porque é o que leva o paciente à morte. É o que leva o paciente à gravidade. É o infarto, é o AVC, é a insuficiência cardíaca, é a angina, o paciente sente dor, né? Então, doenças cardiovasculares, complicações cardiovasculares, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, porque o paciente que tem obesidade, ele tem mais chance de ter hipertensão, de ter uma pressão alta descontrolada, que pode ocasionar uma ruptura de alguma artéria, né? A nível cerebral, isso ocasionar um AVC hemorrágico, por exemplo, ou até a ruptura de um aneurisma cerebral, que o paciente tem, já nasceu com aquilo, mas está ali quietinho, e de repente o aumento da pressão, pum, estoura, faz com que aquele sangue extravase e gera complicações gravíssimas do acidente vascular cerebral. E o que está por trás disso tudo é a obesidade. O que está por trás disso tudo é o aumento do peso. Doença cardiovascular. Cânceres. Vários cânceres estão relacionados com o aumento do peso. Câncer de mama. Mulheres que têm obesidade, elas têm muito mais chance de ter câncer de mama do que as mulheres magras. Aí você pode pensar assim, doutora, mas eu conheço uma amiga, uma prima, uma irmã que é magra e teve câncer de mama. Claro que uma mulher magra, ela pode ter câncer de mama, câncer de colo uterino não, porque colo uterino está muito mais relacionado com o HPV. Mas o câncer de útero, o câncer de endométrio, o câncer de colo de intestino, o câncer renal, ele é muito, muito mais comum na pessoa obesa, na mulher obesa, no homem obeso, do que na mulher e no homem magros. Então, a gente pode inferir que a obesidade, ela ocasiona cânceres. Ela tem relação causal com cânceres. Então, você perder peso, você estará reduzindo o seu risco de ter um câncer de mama,
de ter um câncer de endométrio, de ter um câncer intestinal, de ter um câncer renal, de ter um câncer de pele, de ter vários cânceres. Eu citei esses 4 porque realmente são os mais comuns na pessoa que tem obesidade. O que mais que eu posso dizer que a obesidade adoece você ou adoece alguém que tem essa patologia? Porque a obesidade por si só é uma patologia. Mas entenda, é uma patologia que gera outras patologias. Gênito urinário. Incontinência urinária. Uma mulher e um homem que têm obesidade, eles têm mais chance de ter incontinência urinária. E eu lembro de uma paciente que chegava muitas vezes no consultório com a pressão alta. E aí quando a equipe perguntava, nossa, mas você está tomando sua medicação certinha? Você está usando seu diurético? Você está usando sua losartana? O que está acontecendo? Por que a sua pressão está sempre alta? E essa paciente dizia assim, olha, eu estou usando tudo, mas esses dias eu estou precisando sair de casa para resolver algumas coisas, estou trabalhando fora, tenho que sair do trabalho, e aí eu não estou usando o diurético, porque eu não consigo segurar o xixi, não consigo segurar a minha urina. Então quando eu uso o diurético isso dificulta. Eu, às vezes, me urino na rua, eu fico com muita vergonha, eu fico muito constrangida. Então, eu estou evitando usar o diurético. Olha só o que está por detrás de tudo. É uma pressão alta, que pode aumentar o risco de infarto, que pode aumentar o risco de AVC. Mas o que está por detrás dessa pressão alta é a vergonha de se urinar. Então, eu não uso diurético porque eu posso me urinar. Eu não consigo segurar o xixi. Mas por que não consegue segurar o xixi? Porque tem obesidade. E 30% mais ou menos das mulheres e 10% dos homens que têm obesidade têm incontinência urinária, não conseguem segurar o xixi, não conseguem segurar a urina. Muitas dessas pessoas ficam com mau cheiro, ficam mais, desculpa a expressão, mais fedidas. Algumas pessoas falam assim, né? Ficam mais fedidas. Por quê? Porque elas ficam perdendo pequenas quantidades de urina, que molha a peça íntima, que molha a roupa. E, infelizmente, a urina tem mau cheiro, né? Uma pessoa que está ali com xixi, ela fica mal cheirosa. As pessoas que estão ao redor sentem o cheirinho, sentem aquele odor fétido. E muitas pessoas acabam deixando de sair, evitando o convívio social, porque se sentem constrangidas com essas perdas urinárias. E elas não entendem que se ela tratar a obesidade, se ela perder peso, se ela fizer o exercício de Kegel, você conhece o exercício de Kegel? Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre incontinência urinária e vou falar um pouquinho sobre esse exercício. Mas você pode já pesquisar nas mídias sociais, pesquisar no Google, a questão dos exercícios de Kegel, que são exercícios que você faz na sua musculatura pélvica e que vai facilitar essa questão, né, do tratamento da incontinência urinária. Mas perder peso é o pontapé inicial, é o principal para que você se livre da incontinência urinária. Artrose, artralgia, fasciite plantar, bursites, tudo isso está relacionado com o aumento do peso, com a obesidade. Então, o comprometimento osteoarticular na pessoa que tem obesidade é um comprometimento importantíssimo e que infelizmente traz consequências terríveis, que são as consequências da dificuldade de se locomover, da dificuldade de caminhar, de correr, de andar, de fazer exercício físico. E isso por si só já piora ainda mais o ganho de peso. Intensifica ainda mais esse ganho de peso, porque a pessoa muitas vezes não pode se exercitar. Porém, a redução do peso vai melhorar todos esses sintomas osteoarticulares, de artrose, de artrite, né, de artralgia, de fasciite plantar. Quando você emagrece, você melhora esses sintomas osteoarticulares
E isso melhora muito, muito a sua qualidade de vida. Pode ter certeza que sua qualidade de vida vai ser outra quando você perder peso e, consequentemente, melhorar esses sintomas osteoarticulares. O que mais? O que mais a obesidade pode adoecer alguém? O que mais está relacionado? Sintomas gástricos. São sintomas muito comuns em quem tem obesidade. Doença do refluxo gastroesofágico, aquela pessoa que deita, fica sentindo azia. Às vezes nem está deitado, quando o grau de refluxo está já bem avançado, mesmo a pessoa em posição ereta, a pessoa sentada, a pessoa em pé, a pessoa caminhando, ela já sente o refluxo. Às vezes não sente o ardor, o queimor, mas fica tossindo. A tosse seca, aquela pessoa que está o tempo todo ali tossindo, aquela irritação na garganta, aquela tosse. Isso é um sintoma atípico porque não é sintoma gástrico, né? É um sintoma de irritação, de tosse. Mas é um sintoma que está muito relacionado com o refluxo gastroesofágico. E a perda de peso vai favorecer essa melhora do refluxo e, consequentemente, a melhora da tosse. Você percebe o quanto a obesidade adoece a pessoa? Olha que eu passei em câncer, doenças cardiovasculares, pulmão, fadiga, cansaço, depressão, sintomas osteoarticulares, sintomas geniturinários, né, incontinência urinária, sintomas de refluxo. Veja a miscelânea que a obesidade ocasiona. E, claro, as doenças metabólicas. O diabetes tipo 2, 90% dos diabéticos são diabéticos do tipo 2. E quase 90% dos diabéticos tipo 2 têm obesidade. Então, a gente entende que a obesidade, ela favorece o diabetes tipo 2, favorece o acometimento do paciente, da alteração do metabolismo glicêmico dessa pessoa, favorecendo o diabetes tipo 2 e todas as complicações relacionadas com o diabetes tipo 2, retinopatia, nefropatia, as alterações vasculares, né? Então, o diabetes tipo 2 é uma doença grave. Eu gosto de falar assim, se você só percebe a gravidade do diabetes tipo 2 quando você entende que diabetes tipo 2 é a principal causa de cegueira no mundo, é a principal causa de amputação no mundo, é a principal causa de hemodiálise, de perda, de falência renal e consequente hemodiálise no mundo. Então, é uma doença com complicações gravíssimas. Entenda, quando não tratada, quando não controlada. Mas o que está por trás do diabetes tipo 2? A obesidade. Prova disso é que se o paciente ele for obeso, ele tiver obesidade e ele começa a emagrecer, ele consegue, em muitos casos, reverter esse diabetes tipo 2. Você sabia disso? Se você tem diabetes tipo 2, você pode ficar curado desse diabetes através de mudanças de hábitos e principalmente através do controle do seu peso. Ah, doutora Cíntia, mas diabetes é crônico. Eu sempre soube que doença crônica não tem cura. E eu te digo, com respaldo da literatura científica, diabetes tipo 2 tem cura sim. Você pode controlar a doença sim, sem uso de medicação, sem uso de insulina, através do seu estilo de vida, através do seu controle de peso. Entende? Então você vê que por trás do diabetes tipo 2 está a obesidade, dislipidemia, descontrole do colesterol. Claro que o colesterol ele tem um componente genético importante, mas a obesidade por si só piora essa dislipidemia. A obesidade piora a pressão arterial. Tem pacientes que têm pressão alta e que são magros? Tem. Mas a obesidade, ela ocasiona o aumento da pressão. Para cada quilinho que você engorda,
há um acréscimo na sua pressão arterial. Isso é uma relação muito íntima. E cada quilinho que você emagrece, a boa notícia é que reduz um pouquinho também da sua pressão arterial. E eu tenho vários pacientes que pararam de usar 2, 3 medicamentos para pressão alta simplesmente com a perda de peso. Você vê que a obesidade, ela está relacionada com muitas doenças. Ela ocasiona e piora muitas doenças. E quando você trata a obesidade, indiretamente e diretamente, você está tratando essas outras comorbidades, mas o mais importante, você está prevenindo que essas comorbidades apareçam na sua vida. Veja a importância disso para que você tenha saúde. E sabe por que eu falo assim para os meus pacientes, sabe por que é importante tratar a obesidade? Não é para ver o seu número reduzindo na balança, mas é para você ter qualidade de vida. É para você tratar e evitar todas essas complicações que estão relacionadas com a obesidade. Espero que com esse vídeo você tenha tido uma visão mais ampla do quanto a obesidade ela tem um impacto negativo na nossa saúde e do quanto é importante a gente ter essa conscientização para que a gente entenda o quanto é importante tratar. Eu acho que esse vídeo é para trazer essa conscientização, para te mostrar o impacto da obesidade na tua vida, na vida das pessoas que você conhece, que também têm obesidade, e mostrar assim, é importante tratar. É muito importante tratar a obesidade, porque quando eu estou tratando a obesidade, eu estou tratando mais de 200 doenças, eu estou prevenindo mais de 200 doenças que estão relacionadas com o aumento do peso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não curtiu ainda? Curte, deixa sua curtida para eu saber que você assistiu, que você gostou e que você compartilhou com outras pessoas para que elas também possam aprender bastante sobre saúde e emagrecimento. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.